Olá pessoal, tudo bem? A partir de hoje eu vou começar uma série tratando um pouco sobre o pensamento de Hans Jonas. Pretendo fazer alguns vídeos aqui trabalhando algumas questões do pensamento, linkando as questões que ele levanta com relação à bioética, com relação à filosofia. Então, é uma série de vídeos que vão tratar especificamente do pensador, do filósofo Hans Jonas. Tenho aqui nesse lado aqui, uma imagem dele, está um pouco distante, mas para lembrarmos, né, desse grande pensador que trouxe uma contribuição bastante significativa é, para a bioética, para a filosofia, para o pensamento sobre o desenvolvimento tecnológico, dentro dos livros que ele escreveu. Né? O mais famoso, o mais conhecido é sobre a questão da ética da responsabilidade, né? Mas existe uma gama de assuntos que o Hans Jonas explora que vão fundamentar toda essa ética da responsabilidade e que servem também para nós compreendermos um pouco mais o momento em que a civilização técnico-científica se encontra e o papel do ser humano nesse desenvolvimento como um todo. Né? Ela é uma reflexão muito pertinente nos tempos atuais, né? Desde o momento que o Jonas vem refletindo, vem pensando sobre essas questões, é tudo uma influência do momento em que ele vive e esse momento ele teve desdobramentos que concluem-se como o desdobramento de uma civilização técnica, tecnológica. Mas isso nós vamos entender melhor a partir do momento que nós estivermos aqui explorando um pouco mais esse assunto. Bom, mas quem foi Hans Jonas? Né? Hans Jonas nasceu em 1903 em Mönchengladbach. Né? Não sei se é assim que se pronuncia o nome da cidade na Alemanha, na década de 1920. Né? Ele estudou filosofia, ele estudou com o Heidegger, né? E o Husserl, o Martin Heidegger e o Edmund Husserl, e também com o teólogo protestante Bultmann. Você vê que são pessoas de uma qualidade intelectual muito significativa, né, que influenciaram bastante significativamente o pensamento do Hans Jonas nesse seu começo de carreira do pensamento filosófico. Né? O Heidegger, posteriormente, ele vai romper, ele vai questionar, né, bastante o Heidegger por causa das posições que o Heidegger assume, né, a partir da década de 30, ali no final da década de 30, começo da década de 40, por causa do nazismo. Mas ele e o Bultmann também, porque ele começa no seu início de carreira fazendo uma pesquisa na área não propriamente da teologia, mas que influencia de uma certa maneira o pensamento filosófico, em que ele vai fazer algumas reflexões ali sobre o movimento do gnosticismo. Então ele trabalha um pouco essas questões, né? Bom, ele estudou filosofia e teologia na Universidade de Freiburg, na Universidade de Berlim, na Universidade de Heidelberg. Em 1928 obteve seu doutorado em filosofia na Universidade de Marburg, sob tutela do Heidegger. Jonas fazia parte de um grupo de estudantes judeus que estudavam com Heidegger. Hannah Arendt, também uma outra expoente na área da reflexão acadêmica, da filosofia, era uma das integrantes desse grupo. E em 33, o Martin Heidegger, né, ele, então, como eu havia falado inicialmente, ele se uniu ao Partido Nazista, ele se filia ao Partido Nazista. Né? E assim, no momento em que muitos dos alunos dele eram judeus. Né? E aí Hans Jonas, obviamente, rompe relações com o Martin Heidegger.
E claro que isso gera uma questão ali que, na verdade, nunca foi plenamente resolvida, né, entre o Jonas e o Heidegger. Bom, esse rompeu, né? Esse rompimento acontece nesse momento da ascensão do nazismo, pela aderência do Heidegger ao Partido Nacional Socialista. E o próprio Jonas vai se aliar ao movimento sionista, né? Ele já estava ali tendo contatos, relações com o movimento sionista, né? E em 33, quando os nazistas assumem o poder, eles tomam o poder, quer dizer, essa tomada de poder a partir do Hitler, né? Jonas deixa a Alemanha. Ele deixa a Alemanha e ele vai inicialmente para a Inglaterra e depois para a Palestina, que ainda estava sob o domínio britânico, né? A nação de Israel só surge depois do final da Segunda Guerra Mundial. E aí ele se alista na Brigada Judaica do Exército Britânico durante a Segunda Guerra Mundial. O Jonas combate na Segunda Guerra Mundial, né? Ele luta na Segunda Guerra Mundial. E ele luta primeiro na Itália, essa brigada é mandada para a Itália, e posteriormente na própria Alemanha. E após o término da Segunda Guerra, Jonas volta à cidade natal à procura da sua mãe. Só que aí uma questão realmente que marca muito Jonas é que a sua mãe havia falecido no campo de concentração de Auschwitz. Ela porque quando ele sai, a sua família fica e a mãe dele acaba morrendo no campo de concentração de Auschwitz. Em 48, Jonas luta na guerra da independência de Israel, porque quando é declarado o Estado de Israel, obviamente há uma oposição ali daqueles árabes que vivem na região, há uma guerra pela independência efetiva, né, pela posição de Israel, e o Jonas luta ali também na guerra. Em 1950 ele muda-se então para o Canadá e em 55 ele vai para Nova York, onde vem a falecer em 1993, aos 89 anos de idade. Bom, o trabalho do Hans Jonas, como eu havia falado, toca em várias questões, né, vários desafios políticos, históricos. Ele vai refletir então sobre a partir da sociedade, o desenvolvimento da tecnologia. Claro que há toda uma geração impactada pelo desenvolvimento das bombas nucleares, né, e pelo uso dessas armas, tanto em Hiroshima como em Nagasaki. Né, e depois também você vai ter outros desastres ambientais, Chernobyl, e aí todo esse desenvolvimento técnico-científico servem como pano de fundo para as reflexões de Hans Jonas. A partir daquele momento ali, todo o trabalho dele vai ser focado na reflexão do desenvolvimento técnico-científico, né? Nas armas nucleares, no desastre ambiental, na engenharia genética. Então, Hans Jonas vai trabalhar muito essa questão e o ponto central é entender como o ser humano coloca em risco a própria segurança da humanidade, a própria possibilidade da manutenção de uma humanidade e daquilo que pode se chamar como um ser humano, né? Dentro desse conceito de indivíduo humano. Bom, então deixa eu trabalhar aqui. Essa foi só uma pincelada sobre a vida de Hans Jonas. Ao decorrer das nossas conversas, nós podemos trabalhar um pouco mais a sua biografia, trazer mais algumas questões, mas o importante aqui é a gente entender esse panorama de fundo, né? Entender sobre o que nós vamos falar. Então, sempre nós vamos estar falando aqui sobre o pensamento de Hans Jonas e que vai estar ligado com alguma questão da contemporaneidade, com alguma questão do desenvolvimento técnico-científico, de questões desse desenvolvimento que impactam na sociedade e na vida humana. Então agora eu vou mostrar alguns livros que eu tenho, boa parte deles que foram publicados no Brasil eu tenho do Hans Jonas, e eu vou mostrar para vocês então o material publicado aqui no Brasil que eu tenho do Hans Jonas, no qual eu realizo algumas pesquisas.
Então, eu diria que a obra principal, né, a obra magna nesse aspecto do Hans Jonas é o princípio responsabilidade. Aqui a gente tem a base, o fundamento do que seria o pensamento do Hans Jonas, que a partir disso vai refletir o resto da sua vida, né? Mas eu diria que antes desse, eu colocaria como tão importante quanto, né, a sua obra anterior, assim, a sua obra que também fundamenta o princípio responsabilidade, porque ele vai construir aqui uma argumentação ontológica do ser, da vida, que é importante para a compreensão do princípio responsabilidade. Essa obra, eu acho ela mais densa do que o princípio responsabilidade, que é o princípio vida. Fundamentos para uma biologia filosófica. Então aqui Hans Jonas vai trabalhar a questão do ser, né? Vai olhar os princípios filosóficos da biologia, né? Olhar a biologia a partir de uma reflexão filosófica, e aqui nós vamos encontrar então uma base sobre a questão do ser que serve como fundamento, como estrutura para o princípio responsabilidade. Tá? Então, essas duas. E aqui temos também algumas obras que tangenciam essas questões aqui, mas não diretamente, né? Que é um pequeno escrito de Hans Jonas sobre o conceito de Deus após Auschwitz. Então aqui ele vai fazer uma reflexão sobre os horrores, né, do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, e a perspectiva desse conceito, então, como que isso reflete no conceito de Deus. Aqui, Matéria, Espírito e Criação, também um livro denso, um livro um pouco mais difícil para você enquadrar ele dentro do pensamento do Hans Jonas, mas também muito interessante para entender uma estrutura que fundamenta a questão ética, porque a questão ética é muito interessante em vista de que, contrapondo até o pensamento, né, muito forte sobre uma ética da obrigação, essa ética ela tem que estar fundamentada, né, em algumas questões que dão suporte ao ser, né? Por que eu devo fazer isso? Por que eu não devo fazer isso? Qual é a minha obrigatoriedade? O que me estimula a isso? Então, são algumas questões que também podemos trabalhar no decorrer desses pequenos módulos que vamos ter aqui. Outro livro também muito importante é esse, Técnica, Medicina e Ética, sobre a prática do princípio responsabilidade. Esse aqui também é muito interessante, que é consequência do princípio responsabilidade, que Hans Jonas vai aprofundando, explorando outras questões mais atualizadas até do desenvolvimento tecnológico, a partir do princípio responsabilidade. Esse material aqui, que é uma coletânea de escritos, né, de artigos do Hans Jonas, ensaios filosóficos, da crença antiga ao homem tecnológico, do Hans Jonas. Também tem muito material aqui que complementa, que traz novas luzes sobre a questão da ética da responsabilidade. Aqui um livro de apoio para quem pesquisa, para quem estuda Hans Jonas, que é o Vocabulário Hans Jonas, né? Aqui os organizadores, professores aqui da PUC do Paraná, né? Do Centro Hans Jonas Brasil, o Gelson Oliveira e o Eric Pomier. É muito importante também, assim, para quem gosta e pesquisa Hans Jonas, é preciso ter. Um outro também escrito pelo Gelson Oliveira, é Compreender Hans Jonas, que também vai trazer ali algumas explicações, alguns aprofundamentos sobre os escritos e as fases do pensamento do Hans Jonas. E aqui há um outro materialzinho também que explora uma outra vertente, um outro aspecto, né, do pensamento do Hans Jonas, escrito por Wellington Viana, Hans Jonas e a Filosofia da Mente. Esse eu comecei a ler, mas eu ainda não cheguei a me aprofundar nesse estudo, e eu pretendo concluir essa leitura depois de outros estudos que eu estou fazendo no Hans Jonas.
Pessoal, então hoje é isso, né? É uma pequena introdução sobre a vida do Hans Jonas e os seus escritos. Não é nenhuma introdução sobre o pensamento, mas uma introdução aqui para entendermos um pouco melhor quem é o Hans Jonas, qual a sua importância, por que ele é muito estudado e até hoje, e como que o pensamento dele é um pensamento extremamente importante para o momento que nós vivemos em nossa sociedade. Então, fico por aqui, até a nossa próxima aula. A ideia é que toda a terça-feira tem um vídeo sobre o Hans Jonas, o pensamento de Hans Jonas. Ficamos por aqui, até uma próxima.